diz assim: caríssimos, se suportais com paciência aqueles que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Aí as pessoas chegam para o padre, a gente reza, a gente sofre tanto, não é? A gente é bom, a gente faz o bem, a gente sofre tanto. Se suportais com paciência por ter feito bem, e se sofreis por ter feito bem, está no caminho certo, viu? De fato, para isso fosse chamados. Também Cristo sofreu por nos deixar-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, isso nós já sabemos. Ele não era mentiroso, nós já sabemos. Nenhuma mentira foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Nós muitas vezes já estamos armados, né? A pessoa faz alguma coisa para a gente já dá de frente, né? Que a palavra de Deus está dizendo: atormentado, não ameaçado. Será que quando as pessoas cutucam a gente já não ameaça a pessoa, já não deseja mal, né? Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. O que é isso? Nas mãos de Deus. Não vou contar o milagre, mas essa semana me chamaram e eu cheguei no lugar e dizia assim: Pá, o ambiente está carregado. Falei: não tem nada carregado. Quem é de Deus não está carregado. Porque a gente começa a querer colocar toda a culpa no demônio, né? Ou a gente acha que a gente está carregado, está acontecendo coisa ruim porque está carregado. Não está carregado. Obrigado, Tiago. Não está carregado, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente, parece ser coisa ruim, mas é para um bem maior, né? Jesus morreu na cruz sem ter pecado, para a nossa salvação. Então, às vezes acontece alguma coisa que não é tão boa na nossa vida, para que a gente até fique mais atento. Às vezes Deus dá uma cutucada na gente, não é? Porque quem é de Deus não se preocupa com as línguas, não se preocupa com linguiça. Tem gente que precisa ter o caixão do corpo, outro com a língua. Não se preocupe, se você é de Deus, fique sossegado. Fique sossegado, não vai acontecer nada com você, mas nem um tiquinho, né? Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda da sua vida. Ouve a voz do pastor. Vamos ouvir a voz do Papa. Olha o que o Papa está falando. O que ele pediu na quaresma para nós? Ele não pediu para a gente deixar de comer carne. Falou: vamos fazer uma quaresma da língua. Não foi isso que ele falou? Foi isso que ele disse no comecinho da quaresma. Porque o problema não é o que entra, mas o que sai. O que sai é maldade, né? Então a gente precisa fazer isso. O Evangelho vai nos falar do bom pastor. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Vamos dar um jeitinho brasileiro? Né? Vamos dar um jeitinho? Por aqui a gente é um corta-caminho. Meu irmão e minha irmã, para a gente alcançar alguma coisa na vida, precisa ter renúncia, precisa ter dor, precisa ter dificuldades, precisa ter tribulação. Ninguém alcança uma vitória se não passou pelas dificuldades. Pode ter certeza disso. Às vezes tem gente que tem mais facilidade, tem gente que precisa passar. Eu me lembro quando eu estava na filosofia, no primeiro ano,
filosofia, conversando com o Monsenhor Jamil, que vocês conhecem bem, eu falei para ele: Monsenhor, eu acho que eu estou meio desanimado. E ele me disse assim: Luiz Carlos, você quer ser padre? Eu falei: eu quero. Ele falou: então você vai encontrar tantas pedras pelo caminho. Às vezes são pedras pequenininhas que você chuta. Às vezes são pedras um pouco maiores que você tem que desviar. Às vezes você precisa pegar um machado e quebrar. Mas não foque a sua vida na pedra. Foque a sua vida naquilo que, aonde você quer chegar. Esquece dos obstáculos, mas olha para cima. Aonde você quer chegar? E vai quebrando tudo que está no caminho. Vai quebrando tudo. O padre, meu reitor, no primeiro ano de teologia, ele me chamou e falou: você tem 2 problemas gravíssimos. Eu falei: padre, conta para mim que eu quero melhorar. Já falei até com o Dom Fernando. Eu falei: padre, falei: você não gosta de magoar ninguém, não gosta de ser magoado. Isso é impossível na sua vida. Quando você for padre, você vai magoar e você vai ser magoado. Fique tranquilo que isso vai acontecer direto. É uma pura realidade, né? E a gente vai enfrentando as coisas. Por quê? Porque Deus está com a gente vai ficar em pé. Então vamos entrar pela porta certa, né? O porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem. Nós estamos seguindo Jesus. Olha, domingo passado, a passagem de Emaús. Achei interessante, conversando um pouquinho com o padre Rodrigo essa semana. Ele dizia: olha que interessante a passagem de Emaús. Deus espera a gente, mas quando a gente está andando, reclamando, Ele caminha e vai depressa e entra no meio da gente. O que Jesus fez? Entrou no meio daqueles 2 e começou a conversar com os 2, né? Depois de fazer sair todas as ovelhas que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É interessante, as ovelhas não conhecem a voz se não for a voz do pastor. Ela sabe quem é o pastor. Qual é o pastor que nós estamos seguindo? Qual é o Deus que nós estamos seguindo? Qual é o Jesus Cristo que nós estamos seguindo? Tomemos cuidado, né? Porque antes dele veio um monte de gente falsa. Ainda existe muita gente falsa por aí. Mas não segue o estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutam. Eu sou a porta, que quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente não ouve a voz do pastor, a gente segue qualquer um. E tem coisas no mundo que são gostosas, né? Saborosas. Tem coisas no mundo que parece que satisfaz, né? A nossa vida. A nossa vida mundana, que passa. É preciso renunciar às coisas do mundo para que a gente possa viver as coisas do alto. Quem entrar por essa porta encontra o verdadeiro alimento e o sustento necessário, que não prepara tanto para esta vida quanto para a vida eterna. No entanto, nesta caminhada pelo mundo, existem aqueles que pretendem nos atrapalhar. O Evangelho chama os ladrões que vêm apenas para roubar e matar. Roubar o quê? A nossa liberdade. Roubar o quê? Porque quem é liberto? Quem é verdadeiro? As pessoas que são verdadeiras são mal compreendidas.
As pessoas que não são falsas, elas são mal compreendidas. Mas a gente não pode ser falso. O cristão não pode ter falsidade com ele, né? Em contrapartida, Jesus é o pastor legítimo que dá a vida em abundância e nos liberta desses assaltantes. A voz de Jesus tem o poder de libertar nossa mente e tantas outras vozes que tentam nos seduzir para o mal e para o pecado. Sua palavra, sua presença nos libertam do demônio, que é o verdadeiro invasor de nossas vidas e nossas famílias e nossas identidades. Quem é o demônio? É aquele chifruto? O demônio é bonito, viu, gente? O demônio é bonito. Ninguém vai chegar perto de coisa feia. Cuidado com as seduções do mundo. Você que é casado, respeite a sua esposa. Você que é casada, respeite o seu esposo. Você que é filho, ouve a voz do pastor, que são seus pais, sua mãe. Ouve. Porque o pai quer o bem do filho. O demônio é aquele que está lá fora querendo nos arrastar para as alegrias do mundo. E a gente acaba caindo. Na proteção, nossa proteção é Cristo, o bom pastor. Com o coração aberto, desejoso de amá-lo mais, peçamos a sua graça para permanecermos sempre no bem e protegidos contra todos os assaltantes do mal. Que o Espírito Santo nos ajude a ouvir a voz do pastor. Que a gente fique atento às coisas de Deus. Hoje a gente olha as coisas da vida e nas redes sociais. Eu não consigo mais olhar as redes sociais e não acredito em nada do que está escrito, porque eu não sei se é verdade. Não dá para confiar no que eles colocam nas redes sociais. Não dá para acreditar no que falam. É preciso pesquisar. É preciso, antes de tomar certas atitudes, pesquisar, ver o que está acontecendo. Não dá para a gente olhar uma coisa e já espalhar para o mundo. Não dá. Sabe? Aquele que era dono da escola, né? Vamos lembrar daquele japonês, quem é mais novo não sabe, né? Aquela família japonesa lá de São Paulo, que disseram que eles faziam pedofilia na escola. Era uma mentira e acabaram com aquela família. E não era verdade. E muitos de nós acreditamos.